Oi, nas nossas últimas conversas a gente falou um pouquinho sobre o criacionismo e na nossa última conversa sobre o evolucionismo. E nós falamos que iríamos comentar algumas coisas em torno de Charles Darwin. Nossa ideia não é pegar a biografia dele, até porque isso daí já tem de sobra com muito melhor qualidade na internet, mas apontar alguns elementos que nós achamos interessantes. Darwin veio de uma família no século XIX, uma família britânica, que deu a ele condições de desenvolver os seus estudos da forma que ele achava mais interessante. Abandonou a ideia de cursar medicina no primeiro momento e se interessou principalmente pelo estudo dos invertebrados, vamos dizer assim, e também para pesquisas em torno das ciências naturais em geral. É por causa disso que Darwin vai ser conhecido como um naturalista, um geólogo e um biólogo. A lista inicial, né, de conhecimentos dele passa exatamente por essas três áreas da ciência. O que nós achamos muito curioso da gente pensar, e é um dos pontos que a gente quer chamar a atenção aqui, é que durante o século XIX, já mencionamos isso rapidamente, parece que assim uma série de áreas do conhecimento que estavam do tipo despontando, né, como se fossem bolhas saindo de um lago, numa área em outra, num canto ou em outro, elas começaram a tomar uma proporção, a fazer um sentido que alterou profundamente o entendimento de todo o conhecimento humano. Darwin vai ser profundamente influenciado pelos estudos de um outro britânico chamado Malthus. E para quem é mais novo aí, um pouco da ideia dele, né, ou pelo menos de algumas questões derivadas das discussões levantadas por ele, a gente conhece na sequência dos filmes Os Vingadores. Por quê? Lembra do Thanos? Lembra da ideia dele de que a humanidade tinha se desenvolvido e era má e que precisava de um novo recomeço, e esse recomeço funcionaria muito bem se fizesse desaparecer metade da população. Lembra dessa proposta? Só que ele não fala só da humanidade, né? Nos Vingadores seria quase que do universo inteiro. Pois é. O que Malthus vai levantar é um problema muito sério no que se refere ao desenvolvimento da produção humana e ao desenvolvimento da produção de alimentos. Então ele fala que, por exemplo, enquanto a produção alimentar se desenvolvia segundo uma proporção aritmética, então do tipo assim, num ritmo gradativamente mais regulado e lento, a população humana se desenvolvia segundo um ritmo norteado pela progressão geométrica. É como se os alimentos crescessem assim enquanto a espécie humana já está lá na frente. E partindo desses estudos de Malthus, ele vai entender, junto com outros estudiosos do período, e isso é uma coisa que é muito interessante da gente lembrar também, que é o fato de que muitas vezes descobertas que são nomeadas como sendo de um ou de outro, são sim de um ou de outro, mas num trabalho quase que, vamos dizer assim, de influência coletiva, porque se referem a ideias, a pensamentos que são comuns de cada época. Por isso que a gente fala muito que os trabalhos científicos, eles são, na verdade, um diálogo feito pelos seus autores com outros autores. São discussões em torno de conhecimentos que vêm sendo produzidos com o passar do tempo. Então, pegando, né, os estudos que vinham sendo desenvolvidos no campo da geologia, que já questionava as alterações do formato do planeta, das grandes catástrofes que impactavam a própria estrutura, né, ou vamos dizer assim, a própria fisionomia da Terra, se a gente for falar de relevo e outras coisas assim, entendendo que o grande dilúvio da Bíblia seria, na verdade, a última dessas grandes catástrofes, né? Se a gente pega esse ponto e percebendo que essas discussões já vinham acontecendo no campo da formação geológica, a gente começa a entender parte das dúvidas que fizeram com que Darwin aceitasse o convite para subir a bordo do Beagle como naturalista, para documentar as espécies que fossem sendo encontradas e que a partir daí ele passasse, né, os anos seguintes nesse esforço de observação.
O que que isso tem de interessante, de importante para a gente pensar? É muito fácil chegar para vocês e falar que assim, olha, na verdade, a espécie humana ela surgiu a partir de mutações, de variações que foram enfrentadas por um elemento central comum e todos os outros exemplos de vida existem a partir disso. Não é tão simples assim. O que ele vai conseguir observar é que espécies semelhantes, aparentemente, a proposta dele foi na época porque não existiam ainda, né, as descobertas profundas de genética, de testes de DNA, como a gente teve ao longo do século XX, agora no século XXI. Esse tipo de comprovação científica ainda era muito limitado, mas pelo exercício da lógica, da observação, utilizando o método científico, o método cartesiano lá atrás, eles começaram a perceber que existe uma grande chance de que um ancestral único tivesse, por várias questões, dado origem a ramos diversos. A proposta inicial da origem das espécies é desdobrar essas questões. Quando a gente falou um pouquinho sobre o evolucionismo, a gente mencionou parte do início, né? Que tinha a ver com esse esforço da domesticação dos animais e como que aquele modelo seguido pelos criadores poderia ser jogado ou poderia ser aproveitado exatamente para essa leitura da natureza, dessa seleção natural dentro, né, dessa visão de mundo. E Darwin vai passar os anos da sua vida exatamente em busca desses elementos. Como que a teoria do Malthus se aplica a essa possível seleção natural? Como que as pesquisas dos outros geólogos, dos outros naturalistas poderiam de alguma forma impactar isso daí? Mais ainda, será que a questão sexual tinha alguma influência também dentro desse campo da seleção natural? Porque Malthus dizia, e Darwin vai aplicar essa proposta, essa teoria aos seus estudos, que a própria competição pela sobrevivência fazia com que aqueles caracteres dos indivíduos ou das espécies que conseguiam sobreviver mais facilmente fossem gradativamente sendo transferidos para os seus descendentes. E isso fazia com que as espécies mais fortes, com que os seres mais bem adaptados ao meio sobrevivessem, enquanto que os outros gradativamente, naturalmente, iriam entrando em extinção. Como que isso daí pode ser aplicado à condição do homem? Como que essas questões podem ser entendidas em outras áreas do desenvolvimento? E aí a gente vai percebendo, e é por isso que eu acho que é muito interessante, e é por isso que eu sou apaixonada pelo século XIX, aí nós vamos percebendo como que essas questões de campos que aparentemente não tem nada a ver com a história vão impactar profundamente o entendimento que a gente tem hoje da própria história humana. É exatamente durante o século XIX que vai começar a ser questionada a possibilidade, por exemplo, de se estudar aquilo que nós estamos chamando aqui de história antes da história. Porque a história começava com a escrita, e antes da escrita existiam seres humanos, mas não tinha história. O que eles faziam? Ah, Rogéria, mas não tinha documento para poder falar quando que um ou outro nasceu. Tá, não existe essa história individual a princípio, mas existe ação humana, trabalho humano, presença humana. Como é que era isso? E o que é lindo de perceber é que sem o auxílio dos outros campos do conhecimento, sem o auxílio das outras áreas de desenvolvimento, do desenvolvimento até mesmo das ciências humanas, a gente não consegue chegar nesse conhecimento do que era a vida humana antes da história, antes da escrita. Nesse período que alguns estudiosos chamam hoje de história pré-literária. Mas esse é assunto para outra conversa. Um beijo para vocês.